Olá, professores, tudo bem com vocês? Esperamos que todos tenham descansado bem, né? Tiveram aí uma semana de descanso e vamos iniciar aí mais um bimestre, né? O nosso segundo bimestre. Bom, o nosso ATPC está voltado, né, para o que vocês viram aí no conselho de classe, então por isso que está após o conselho de classe. Então é um momento aí de que nós estaremos refletindo sobre o que foi acordado nesse momento, né, de vocês aí no conselho. Então, seguindo aqui com a nossa formação, hoje né, para dar sequência é a Vera, com uma leitura bem bacana aqui para todos nós, tá? Passo a palavra, Vera. Olá, professores. Iniciando, então, com esse livro da Ruth Machado Lousado Rocha, é uma escritora brasileira de livros infantis, nasceu dia 2 de março de 1931 e completou 91 anos. Seu livro mais vendido é o Marcelo, Marmelo, Martelo. Ruth é membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 38, desde 25 de outubro de 2007. Ela iniciou sua carreira como orientadora educacional. Esse livro que nós vamos ler, que chama-se Canções, Parlendas, Quadrinhas para Crianças Novinhas, explora as canções de roda, as parlendas, as canções de ninar, as quadrinhas e também canções. Ele está no acervo das nossas escolas e traz de volta uma essencial característica da literatura para os nossos estudantes, a oralidade. Então, vamos à leitura? Eu escolhi O Peixe Vivo, da página 41. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver, sem a tua companhia? Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria, por viver assim chorando, sem a tua companhia. Então, gente, esse texto, né, essa canção, essa leitura, ela nos remete a texto da tradição popular e faz com que os nossos estudantes percebam intuitivamente a beleza do ritmo e da sonoridade das palavras. Você, professor, que tem um estudante com deficiência na turma, como você faria essa atividade junto com o professor interlocutor? Primeiro, o professor interlocutor deverá ter acesso ao conteúdo da atividade antecipadamente, para que ele providencie os recursos visuais adequados para a realização da leitura. Ele fará a leitura da mesma forma para esse estudante com deficiência auditiva? Não, não é mesmo? O professor ele realizará a leitura em libras, sempre relacionando a palavra com a imagem. É importante contar com a parceria também do professor especializado para que, por meio do ensino colaborativo, todos os estudantes se integrem com as demandas da sala de aula comum, a fim de apoiá-los na aquisição da língua portuguesa, na modalidade escrita, e assim os estudantes podem aumentar o seu repertório linguístico. Passo a palavra, Rita. Obrigada, Vera. Então, vamos ao próximo slide. Então, hoje o nosso ATPC, nós vamos falar um pouquinho após o conselho de classe, né? O que a escola, a equipe gestora, né? A equipe de professores trabalharão no pós-conselho
em prol da desenvolvimento das habilidades e da aprendizagem dos estudantes. Então, aqui tem um textinho, né, que após as discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios qualitativos, como os avanços obtidos pelo estudante na aprendizagem, o trabalho realizado pelo professor para que o estudante melhore a aprendizagem, a metodologia de trabalho utilizada pelo professor, o desempenho do aluno em todas as disciplinas, as situações de inclusão, as questões estruturais, os critérios e instrumentos de avaliação utilizados, entre outros. Então, nesse ATPC, a gente vai perpassar por alguns pontos que deverão ser discutidos após o conselho de classe. Né? A questão, como eu já descrevi aqui nesse textinho, todas essas atividades que a gente terá que perpassar depois que fizermos o conselho de classe, para que a gente tome as decisões exatas em prol da melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. Eu passo a palavra agora para a Carla. Eu vou desligar a minha câmera para melhorar um pouquinho a conexão. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Rita. E aí vamos dar seguimento. Então, o que foi discutido no conselho de classe? Então, foi todo aquele preparo que nós passamos no ATPC anterior, que foi o antes, durante e o depois, né? Então, agora que a gente chega nesse momento pós-conselho, então foi tudo que vocês fizeram nesse processo. Então, o diagnóstico do desempenho, tudo que vocês levantaram, que os estudantes avançaram nas habilidades que foram trabalhadas, com cada componente curricular. A identificar quais eram as causas dos possíveis desempenhos insatisfatórios, o que eles não conseguiram, quais foram essas estratégias, o que vocês precisam melhorar nessas estratégias para conseguir avançar. E são os combinados que ficaram, né, quando foi feito o conselho, quais foram os encaminhamentos que foram dados. Teve a identificação dessas habilidades, né, que tiveram um avanço menor, e proposições dessas atividades, e quais foram as intervenções pedagógicas, né, para que eles conseguissem avançar. Então, tudo isso tem que ser levantado e tem que ser, né, feito uma reflexão para fazer um trabalho agora após conselho, início de segundo bimestre. Então, temos a identificação dos estudantes, a gente conseguiu, né, vocês conseguiram levantar aluno por aluno que não conseguiram esse avanço e que precisam dessas ações mais pontuais, tá? Porque essa recuperação essa recuperação que ela é feita contínua, né? Temos outras, ai, perdi a palavra, vocês estão fazendo um resgate, né? Então, esse trabalho vem sendo feito paralelamente. Então, tem o planejamento dessas ações, junto com os pares, para saber quais são as melhores estratégias a serem utilizadas para o avanço desses estudantes nessa segunda etapa. Passo a palavra agora para a Neuci, que vai falar um pouquinho mais das habilidades, mostrar um pouquinho mais como é que vocês vão fazer esse trabalho, essa reflexão. Passo a palavra. Então, pessoal, a Carla, as meninas já terminaram de falar aí, comentaram sobre, né, o que vocês já fizeram, o que viram aí no conselho de classe, né, fizeram o diagnóstico, né, desses resultados, detectaram quais as habilidades tiveram mais dificuldades, aquelas que não foram consolidadas, como viram quais são esses estudantes que merecem mais atenção, né? Tudo isso é muito importante para o trabalho que nós vamos desenvolver, né? Propomos aqui para vocês desenvolverem nesse momento que é o após-conselho. Então, aqui eu estou apresentando para vocês as habilidades que foram cobradas, né, na avaliação aí de matemática. Estou focando, né, no quinto ano por conta até do plano que vocês estão desenvolvendo na escola, por conta da gestão integrada, né, que a maioria, aliás, a ideia é olhar para os anos finais, aí no caso dos anos iniciais, que é o quinto ano. Então, por isso que a gente selecionou aqui as habilidades, né, que foram cobradas no quinto ano na avaliação de matemática. Vocês percebem que
como são várias habilidades aqui, então a gente vai focar naquelas que tiveram uma porcentagem menor, né? Chamando atenção aí para o trabalho que deve ser desenvolvido, né? Então, nós temos várias delas aqui, como vocês estão percebendo, com relação comparação e ordenação de números naturais, né, com relação até a ordem das centenas. Tivemos aqui uma porcentagem, né, de 59%, que é baixa, por quê? Porque se a gente for analisar, gente, essas habilidades que foram cobradas, elas são habilidades desde o primeiro ano, nós temos habilidade aqui do primeiro, do segundo ano, e essa aqui, no caso, é do segundo ano. Tivemos uma outra habilidade aqui também que nos chama bastante atenção, que é com relação a medir e estimar, né? Do quarto ano, de 24%. Olha a nossa atenção aqui também para o trabalho que deve ser desenvolvido, né? Fazendo esse resgate com os nossos estudantes. E temos também uma que é, né, até mais gritante aqui com relação às frações, né? A EF04MA09A, né, que é um grande nó aqui, né, não só nosso, da nossa diretoria, como de toda a rede, que é reconhecer as frações unitárias mais usuais, né, na representação fracionária e decimal, como unidades de medida menores do que uma unidade. Então, é uma habilidade, gente, que requer bastante a nossa atenção. É lógico, estamos iniciando aí aliás, estamos já no percurso aí do trabalho do quinto ano. É uma habilidade do quarto, mas com uma porcentagem bastante baixa. Então, desenvolver, né, trabalhos, mesmo ações, para a gente fazer esse resgate, né, dessa habilidade, consolidando aí com as nossas turmas, né? Porque senão se a gente não sanar esse problema, é um problema que vai perdurar, né? No decorrer aí do quinto ano, como também nos anos, né, subsequentes aí na trajetória escolar dos nossos estudantes. Então, eu vou passando aqui. Nós também temos outras habilidades aqui, com uma porcentagem bastante baixa também, a gente pode dizer bastante, gente, porque 33% com relação aí também às medidas, né? Então, olha quanta coisa que a gente tem que rever, que tem um segmento aí de trabalho para serem desenvolvidos, né? Também com relação à leitura de tabelas, né? Gráficos. Temos aqui uma outra habilidade também que chama bastante atenção, com relação a reconhecer as relações inversas entre as operações de adição e subtração da multiplicação e da divisão, com relação à resolução de problemas, que é a EF04MA13, né? E, bom, abaixo de 50 já é bastante preocupante, mas quando a gente também tem uma porcentagem de 50 e poucos por cento, né, que não chega a 60%, a gente tem que ter um olhar mesmo direcionado para todo esse trabalho, para a gente desenvolver aí uma sequência, né, gente? Isso com relação à recuperação contínua, porque o nosso material, o Aprender Sempre, ele já tem as sequências, né, que devem ser desenvolvidas, que vocês têm feito isso muito bem, por sinal, mas a gente precisa intensificar, né, esse trabalho, né? E essas habilidades estão no nosso material Aprender Sempre, como também está no currículo em ação. Então, quando a gente percebe aqui essas habilidades que merecem atenção, então eu vejo lá no material quais as sequências que estão realmente privilegiando, né, essas habilidades, e aquelas que eu preciso intensificar, olhando para o material, tanto do currículo em ação, né, que isso eu posso estar intensificando lá, e também do PNLD, que está olhando para a mesma habilidade, sempre com foco na habilidade, tá, gente? A gente poder desenvolver aí um trabalho mais intenso para fazer esse resgate com os nossos estudantes. Seguindo aqui, como são várias habilidades que foram cobradas, nós temos aqui também com relação à resolução de problemas, né, que envolve a situação de venda e compra, né,
utilizando aqui, ó, bem de compra, de formas de pagamento, utilizando os termos como troco, né, o que é o desconto, né, enfim, enfatizando o consumo ético e consciente e responsável. Olha, 30%. Nós são várias, né, gente? Nós temos várias aqui, então intensificar esse trabalho, né, desenvolvendo aí um plano de ação de uma recuperação, né? A gente já trabalha com um programa de recuperação e aprofundamento, mas uma recuperação contínua, porque além do programa, a gente tem a recuperação contínua, o aprender junto, que vocês já estão fazendo esse trabalho na escola, com os agrupamentos. Também esse panorama nos dá uma ideia de fazermos agrupamentos com os meninos e meninas aí, né, para trabalhar essas habilidades. Enfim, há várias formas, a gente está mostrando aqui para vocês, né, que existem vários caminhos e vocês, com seus pares, são as melhores pessoas para decidirem, né, o que fazer, que tipo de agrupamentos que eu vou fazer para atender às necessidades aí, para que a gente possa consolidar essas habilidades que estão mostrando aqui em defasagem, né, que esse é o nosso maior objetivo. Aqui eu estou trazendo para vocês, né, um recorte da avaliação do 5º ano, né, que são com relação ao nosso sistema de numeração decimal, que é onde a gente percebe, como foi mostrado lá, habilidades, né, voltada para isso, e muitas dessas habilidades com relação ao sistema deu uma porcentagem ainda baixa, que é preocupante, né, gente, porque nós estamos no 5º ano. Então, essa atividade que eu separei, a de que observa os números apresentados no quadro abaixo, e eles precisam identificar, né, qual desses números é o maior. Então, se teve uma porcentagem baixa, gente, olha a preocupação. Então, os nossos estudantes ainda não compreenderam essa base, né, do sistema de numeração decimal, né, de como se compõe um número, né, o que seria o número maior. E a gente tem um trabalho aí com as fichas sobrepostas, né, que fazem uma diferença muito grande na evolução aí do aprendizado dessas crianças com relação ao sistema de numeração decimal. E temos também, olha, a atividade 14, que também, olha, observe o número no quadro abaixo, né, 631, e aqui vem as questões, né, qual é o valor relativo ao algarismo 3 neste número, né, o valor posicional deste número. Então, há quanta coisa que a gente percebe que existem, né, de dificuldades aí com os nossos estudantes para a gente fazer o trabalho de resgate. E também a questão 15, que observa no quadro abaixo, né, escrita por extenso, né, para identificar aqui, né, 199, e qual é esse número, né? Então, quando também o estudante não sabe identificar, é porque ele não compreendeu, né? Então, precisamos fazer esse resgate, consolidar, né, esse trabalho do sistema de numeração decimal, da composição, como ele se compõe, né? Do valor, né, relativo, né, em que lugar que ele ocupa. Então, isso é fundamental para que ele possa prosseguir, né, nos conhecimentos aí com relação à matemática. Tá? Então, aqui é apenas um exemplo, porque a gente poderia estar exemplificando aqui com várias outras situações, né? Mas eu estou pegando o sistema de numeração decimal porque ele é a base, né? Para a gente prosseguir aí com os conhecimentos. Vamos lá. Bom, então a ideia, gente, só voltando aqui novamente, então a ideia é que vocês olhem para as habilidades, né, que saiu aí na plataforma CAED, porque antes lá do conselho, vocês não tinham os resultados, né, vocês lembram? Então, não havia, né, sido disponibilizados os resultados da AP, então vocês fizeram o conselho diante daquilo que vocês têm identificado no dia a dia, que é aquela observação direta, é uma avaliação do dia a dia mesmo dos nossos estudantes, e até mesmo do que vocês acompanharam na avaliação que eles fizeram na escola, né? Mas, agora, como saiu esses resultados da plataforma, quando a gente volta aqui, só estou voltando novamente,
a gente volta aí para o quadro, né, esse resultado em cada habilidade avaliada em matemática, ela dá um panorama melhor para nós. Então, é onde que vocês, professores, vão analisar, né, a turma de vocês, vão olhar as habilidades, até conferir, até é bom, gente, que vocês confiram aqui, né, essas habilidades, né, se são realmente são essas mesmo, que calha com a turma de vocês, né? Porque isso aqui é um panorama geral, é um panorama tanto, né, no caso da rede, como da própria diretoria de ensino. Então, o que se deu? Qual foi a percentual de acerto que tivemos em relação a essas habilidades? Então, é bom que vocês verifiquem, olhem, né, mas de forma assim, miúda, né? Olhando para o agrupamento, a turma de vocês, verifique se realmente na turma de vocês essa porcentagem realmente se dá, né? Porque aqui, como eu já falei, é um panorama geral, mas vocês vão olhar para a turma de vocês, verificar quais são as dificuldades realmente desse grupo de estudantes para desenvolver esse plano de ação, tá bom? Então, a plataforma, ela dá um leque assim, bastante interessante para a gente poder estudar também, porque todos nós aprendemos muito. E aí, quando eu falo todos nós enquanto formadores, nós enquanto DE, vocês enquanto professores, então todos nós estamos aprendendo a cada momento que a gente abre aqui a plataforma e vai analisando de forma mais minuciosa, a gente vai aprendendo e vai detectando algumas coisas também, que é possível da gente estar melhorando, tá? Então, a gente está mostrando o caminho de como realizar tudo isso. Então, quando vocês entram lá, né, vão entrar lá na escola e vai abrir a turma de vocês terão ali, né, a participação dos estudantes na realização dessa avaliação, e também com relação ao percentual de acerto em cada habilidade. E, de repente, o que vocês estão vendo lá não não é esse panorama, né, que a gente está mostrando aqui. De repente, a determinada habilidade que eu estou falando aqui, como essa que eu estou apresentando aqui para vocês, de 41% com relação à leitura e escrita, né, de números racionais, de repente é uma porcentagem ou até um pouquinho maior em termos de acerto, ou até menor. Então, é vocês que vão fazer essa análise, né, para poder desenvolver um trabalho de uma recuperação contínua, né? Como já disse, a recuperação e aprofundamento, ela já é um programa para o ano todo, né? E vai perdurar aí por algum tempo, até a gente fazer esse resgate com relação às dificuldades que nossos estudantes estão encontrando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui, gente, então, o que fazer diante disso tudo, né? Que a gente está apresentando para vocês, essa análise, desse estudo. Então, com os resultados aí da AP, né, como foram disponibilizados aqui, a gente vai olhar para essas habilidades que merecem, né, um aprofundamento, né, um olhar mais específico nosso. Vocês vão ver o que realmente cada turma de vocês realmente necessitam, quais foram as dificuldades e quem são esses meninos e meninas que apresentam essas dificuldades, né? Então, a gente vai olhar no miudinho mesmo. E, para isso tudo, nós temos o nosso material, né? O Aprender Sempre, que é o nosso carro-chefe mesmo, que a gente está trabalhando, porque dentro do material Aprender Sempre, gente, não tem apenas as habilidades essenciais. Lá estão as habilidades essenciais, mas também tem as habilidades estruturantes. Quando a gente analisa o material e quando a gente está lá naquele momento de planejar a aula, analisar a aula que a gente vai desenvolver com a turma, vocês percebem, né? Está bem claro ali, qual é a habilidade estruturante. Somente naquele resumo, logo quando cada início de sequência tem um resumo, né? De quantas aulas são, de quantas habilidades serão trabalhadas dentro daquela sequência, e naquele resumo mostra muito claro qual é a habilidade essencial e qual é a habilidade estruturante, né, que deve ser retomada.
tá? Então, fica muito mais fácil quando a gente está seguindo esse material. E ali, quando a gente percebe isso, está muito claro ali para o professor no desenvolvimento da aula, isso por conta do estudo, né, gente? A gente tem condições de buscar dentro do currículo em ação, né, esse aprofundamento, porque muitas vezes não é uma atividade que vai dar conta de eu estar solucionando, de eu estar intensificando, né, com os estudantes, para que eles possam consolidar essa habilidade. Então, eu busco dentro do material do currículo em ação essa mesma habilidade para eu poder trabalhar. E também, né, tem o PNLD que todos vocês têm, que eu também posso estar buscando, olhando para essas mesmas habilidades e trazendo aí para o desenvolvimento de sala de aula atividades que intensificam, né, a consolidação dessas habilidades, tá bom? E o acompanhamento, que é fundamental, porque não adianta eu simplesmente só estar planejando, né, escolhendo estratégias, né, organizando toda a atividade que será desenvolvida, mas esse acompanhamento, de fato, como é que eu faço esse acompanhamento? Não é simplesmente só aplicar, né? Eu tenho que estar bem atenta, né, de quais são esses estudantes, né? Quais deles precisam de mais atenção? O que eu preciso rever? Porque às vezes são questões mínimas, que às vezes passou desapercebido, e quando eu começo a analisar, chegar, né, olhar mais de pertinho, eu observo que às vezes algum detalhe, uma intervenção mais pontual, eu posso estar fazendo esse ajuste e ajudando aí os meus estudantes a compreenderem, né, a entenderem e consolidarem essa habilidade. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu acredito que se alguma das meninas tiverem mais alguma coisa para estar complementando, fiquem à vontade, e espero ter ajudado vocês a refletir um pouquinho e pensar, né, nesse plano de ação com relação à recuperação contínua. Como eu já disse, a recuperação e aprofundamento é um programa, né? É um programa que a gente vai estar desenvolvendo durante todo o ano, né? Que já iniciou isso no ano passado com as sequências, enfim, até antes disso, né? Com a pandemia. Mas, além dele, a gente tem a recuperação contínua, que é o propósito, né, dessa nossa TPC com relação a esse plano. O que fazer, né, com esses meninos e meninas que não consolidaram essas habilidades que estão mais fragilizadas, né? Que caminho percorrer, né? Como que eu vou estar desenvolvendo isso com a minha turma, ou até mesmo com meus pares aí, né? Fazendo um agrupamento na escola desse trabalho de recuperação, ok? Passo a palavra. Então, acho que a Neuci já falou tudo sobre as habilidades, de como vocês, né, deverão trabalhar agora nesse pós-conselho, e para relembrar, né, que o professor ele tem que reelaborar o planejamento, né, do próximo bimestre, porque para cada bimestre vocês têm que ir fazendo as correções necessárias. Né? Então, de acordo com as deliberações do conselho que vocês acordaram no conselho, é que ele vai replanejando para o bimestre atual. Então, planejar e desenvolver atividades diferenciadas e diversificadas que atendam às necessidades dos estudantes e às demandas de aprendizagem identificadas para garantir a consolidação das habilidades. Então, vocês sempre têm que olhar para essas habilidades que precisam ser retomadas. Não adianta seguir em frente, sendo que o estudante ainda não consolidou as habilidades, porque senão sempre vai ficar uma lacuna e ele não vai conseguir avançar. Então, organizar os registros do desenvolvimento da turma, considerando a participação dos estudantes. Então, sempre ter possível um portfólio da qual você vai fazendo esses registros e percebendo o desenvolvimento, tá? Para saber aonde tem que retomar, a quando pode avançar, e acompanhar e registrar o desenvolvimento dos estudantes com base na progressão das habilidades. E sempre, né, retomar quando necessário. Assim como a Neuci falou, essas habilidades têm que ser feito o resgate, não adianta a gente passar para frente, sendo que o aluno não teve ainda esse entendimento. Ele não vai conseguir avançar com essa lacuna, tá bom? Passo a palavra
agora para encerrar esse nosso ATPC. Alguém mais vai falar? Acho que a gente poderia se despedir, né? Cada um de nós, né? Abrindo a câmera aqui, vamos falar assim com o povo. Então, até o próximo ATPC. Pessoal, foi um prazer estar novamente com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso, agradeço a participação de todos e até o próximo encontro. Até mais, pessoal. Sempre um prazer estar com vocês.